E aí, bora falar do Rio de Janeiro? Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Moro atualmente aqui. Eu nunca morei em outro estado do Brasil, mas já morei em outros países, né? Eu estava lá, por exemplo, na guerra do. Eu estava no Iraque, né? Quando peguei o final da guerra Iraque-Irã. Enfim. Mas vamos falar do Rio de Janeiro. No meio dessa guerra que a gente vive há 40, 50 anos, no meio dessa corrupção deslavada, no meio dessa falta de segurança pública, no meio desse narco-estado, no meio desse caos, né, da bandidagem rolando solta, 200 deputados presos, 5 governadores presos, no meio da galera dos milicianos, o único candidato que poderia enfrentar, combater, tentar combater. Eu vejo muito esse erro da esquerda. Não, mas é impossível, não dá para combater a direita, não dá para combater a extrema direita, eles são maiores, são mais poderosos, eles comandam a comunicação. É sempre assim. Pessoal, a gente tem que começar de algum lugar, né? Senão não tem volta mesmo. Senão é irreversível. E o único candidato que seria capaz de disputar a eleição para governador do Rio de Janeiro, para ajudar a reduzir danos, combater, né, esse crime organizado, essa bandidagem toda, né, seria o Glauber Braga, do PSOL. Um cara culto, né, maximizado, um cara que tem conhecimento, né, dos temas, enfim, um cara combativo. Ele seria o ideal, né? Mas não, o PSOL descartou o Glauber Braga. O PSOL lançou William Siri, no estado do Rio de Janeiro, para justamente perder propositadamente para o Paes, o Eduardo Paes, né, que tem aliança com o PT. Eu só tenho a dizer o seguinte: as milícias e o narco-estado evangelistão agradecem, né? Ironicamente, eu vou dizer: viva o narco-estado. Então, cara, o galo preto é o Glauber Braga. Tinha que ser o Glauber Braga, porque o Siri ninguém conhece. Então é para perder. É jogar um cara para ficar lá de fantoche e perder pro Eduardo Paes, certo? Mais uma vez eu falo, um figurante. Tudo indica que o PSOL vai voltar a ser o PT. Pelo menos da forma de se posicionar quando realmente importa. A opção de lançar a candidatura do Siri, completamente desconhecido por 99,9% dos cidadãos do Rio de Janeiro, e não a do Glauber, um nome de reconhecimento nacional, né, de combatimento nacional, mostra que o PSOL no Rio não tem qualquer interesse em vencer ou ganhar eleições, e sim de dividir votos da esquerda, como o PT tem feito desde a década de 80. Minha pouca esperança política, principalmente no estado do Rio de Janeiro, eu não tenho nenhuma esperança do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro acabou. O Rio de Janeiro virou um narco-estado. O Rio de Janeiro não tem solução a priori. Então, no texto do meu amigo, que ele diz que a esperança dele se aproxima cada vez mais do zero. Para mim é zero. Não me surpreenderá se num futuro próximo o PSOL estiver aí apoiando os Cabrais, os Crivelas da vida, como o partido atual fez desde a redemocratização. Tivemos uma porrada de políticos presos aqui no Rio de Janeiro.
E aqui é consequente, é um governador atrás do outro, né? Aqui o cara já entra para ganhar, podemos dizer assim. Tivemos aí 4 ou 5 governadores presos. Sérgio Cabral, Witzel, que mais? Peço desculpas, começou a chover muito forte aqui e eu tive que fechar a janela. Então, tivemos vários governadores presos aqui, né? Ou envolvidos com a bandidagem. Sérgio Cabral, né? O Pezão, que mais? Moreira Franco, Cláudio Castro, Witzel. Os únicos que não tiveram envolvidos com crime, né, podemos dizer assim, seria a Benedita e o Brizola. E os últimos 4, 5 governadores que tivemos no Rio de Janeiro foram presos pelos praticamente mesmos crimes, né? Então o Paes deixa de ser da prefeitura para se candidatar agora em 2026 a governador do estado do Rio de Janeiro. Eu terei que votar no Lula, como todo mundo já sabe, se for o cenário com o Flávio B. Mas aqui no Rio de Janeiro, pessoal, vocês têm que entender que é muito problemático, tá? Em relação às alianças com o PT, a relação aos governos, etc. É muito complicado. Aqui a bandidagem rola solta há décadas. Há décadas. E o crime organizado, em geral, só cresceu. Só cresceu. O narco-estado evangelistão só cresceu, né? Só aumentou em termos de território, em termos de expansão, em termos de poder. Olha a LERJ, olha a LERJ. Só se vocês pegarem a LERJ, que é o berço do crime organizado. Por isso, pessoal, que eu fico puto com esses partidos, sabe? Por isso que eu não sou partidário. É exatamente por isso que eu não sou partidário. Eu tento pegar coisas boas de cada partido, sabe? Estou falando, claro, do campo da esquerda. Eu tento pegar coisas boas de todos os partidos. Agora, tem coisa ruim em todos os partidos. E a gente não pode só falar que o partido é bom ou ruim. A gente tem que ver os CPFs também, né? As pessoas que são ruins, que estão lá dentro. Que tem gente ruim lá dentro. E que também tem algumas pessoas boas dentro desses partidos. Agora, no Eduardo Paes, eu não voto de jeito nenhum. Nem nesses candidatos milicianos da extrema-direita. Embora o PSOL tenha o seu papel muito importante na política brasileira, né, no enfrentamento à extrema-direita, é verdade, o PSOL ele não é um partido grande, não é um partido gigante, mas né, com acúmulos de força, mas ele tem um barulho, ele faz um barulho, ele, né, junto com o PT, claro, e eles são bem combativos. Né? Quando não é o PT, é o PSOL, quando não é o PSOL, é o PT. Mas, por outro lado, esses partidos são tão canalhas, são tão pelegos, são tão, sabe, enfim. Cara, eu só sou de esquerda, eu só sou de esquerda raiz. Sabe qual é o problema? Não é só o Caneta Azul, o Tiririca da vida. A maioria das pessoas entram na política para se ajoelhar, para se entregar, para fazer aliança, para fazer o diabo a quatro. Tudo para mamar na teta do Estado e não combater coisa nenhuma. Isso eu percebi ao longo de décadas, né, em relação a esses políticos. Não estou generalizando, né, eu estou falando uma parte, né, uma boa parte. O Caneta Azul, o vídeo que eu fiz ontem, foi o retrato do Brasil. Mas estamos falando do Rio de Janeiro, né, que é problemático, que é consequente, que é sistemático, né, que é o berço aqui da milícia, que se expandiu a outros estados, que é o berço do crime organizado também,
que se expandiu a outros estados do Brasil. Então, eu não vejo justiça, eu vejo enxugar gelo, é isso que eu vejo. Eu vejo pirotecnia, eu vejo maquiagem, eu vejo, sabe, o mesmo do mesmo que a gente vê há décadas atrás, né? Há 40 anos, eu nasci no meio da guerra do Rio de Janeiro, e há 40 anos ou mais que eu vejo que nada mudou, pelo contrário, só piorou. Só fortaleceu, só aumentaram as armas, o poder das armas, né, a quantidade de substâncias ilícitas, né, os territórios, tudo isso, né, a anuência, claro, do braço armado do Estado, né, junto com ele, né, enfim. Então, assim, é muito complicado. E eu acho que a gente tem que dar o basta. Eu penso que talvez só uma guerra civil seria a solução. Não que eu queira, não que eu faça, mas, porra, o que a gente vai pensar? O Brizola vai sair do túmulo para voltar a governar o Rio de Janeiro? Vai surgir outro alguém? Olha só como é que... Quando a gente tem a chance, né, de começar a combater a extrema-direita, começar a combater o narco-estado, o crime organizado, quando a gente tem essa chance, o que esses partidos fazem? Né? Renegam, negam, né? Rejeitam, saem tudo pela hegemonia do Partido dos Trabalhadores, tudo poder pelo poder. É essa esquerda eleitoreira que a gente está falando. Isso não tem nada a ver com projeto, com melhorar, com combater o crime organizado, segurança pública, isso não tem nada a ver. Né? Esses estados que são governados por essa mesma claque aí do Witzel, do Sérgio Cabral, olha, veja o Tarcísio em São Paulo, é tudo a mesma farinha do mesmo saco. Né? Você vê aí a Bahia hoje, né? É tudo farinha do mesmo saco. Eu fico lembrando o Rio de Janeiro nos anos 70, nos anos 60, né? Até um pouco dos anos 80, mas antes disso, eu não era nascido, mas eu pesquisei, estudei, né? Era uma violência, assim, não tinha aquela violência urbana, cotidiana, diária, ostensiva, uma violência ostensiva, né? Não tinha nessa época. E o Rio de Janeiro é um paraíso, é um lugar lindo, só que é um pior estado do Brasil para se viver. É o pior estado, é o estado onde, se você piscar, der mole, você morre, né? De tão violento que é. O nível, vocês de outros estados talvez não saibam, né? Mas como hoje muita gente tem informação, óbvio que vocês devem saber. O nível de estresse, de tensão nas pessoas na rua, o nível de miséria, né? Cada vez eu vejo o povo mais miserável. O nível de estresse e tensão, as pessoas com medo, né? Atravessa a rua, olha o carro ali, olha uma moto com 2 pessoas, olha, né? Não pode dar mole com o celular, não pode deixar a porta do carro aberta. E todo mundo naturaliza, acha isso, as pessoas acham que isso é bom para a saúde. E não é. A expectativa de vida reduz muito, porque você vive em alerta o tempo todo. Certo? Bom, para encerrar, eu já presenciei de tudo no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro. Eu já vi de tudo que vocês possam imaginar. Coisas que só acontecem no Rio de Janeiro, né? E infelizmente a maioria das coisas que eu vi que foram chocantes é em relação à violência, a violência urbana.
e também quando não é a violência do próprio braço armado burguês, né? É isso. Eu sou o Scud, se inscreva nesse canal, sua inscrição é importante. Não esqueçam de deixar o like para dar essa força. Eu quero saber o que vocês pensam, comente aí embaixo se vocês têm alguma solução, alguma ideia, né? Será que, enfim, eu não sei qual a solução. Parece que as pessoas não votam, né? Porque sempre sempre o the bad guys, né? A galera do mal sempre ganha de qualquer forma. Sempre são eles que vencem. Então, assim, será que as pessoas estão votando realmente? Será que o carioca ele é o sadomasoquista, né? Que vota no seu carrasco, que vota no cara meter no brioco do cara, né? Desculpa a expressão, que vota para ferrar o cara, né? É isso. São coisas inexplicáveis, né? É isso aí, obrigado por assistir. Tamo junto na luta e é olho por olho, dente por dente.